legal. Vamos gravando aí. Legal, Giovana. Então, a nossa caminhada com relacionamento, comunhão, fomos reconciliados com Deus, é um dos temas de hoje. Lá na cruz onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Mas o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele levou todos os nossos inimigos, inclusive nós, para sermos crucificados com ele. E lá, ele garantiu para cada um de nós vitória sobre todas as tentações. Por quê? Porque ele assumiu todas as tentações que são experimentadas, sofridas, que os homens têm. Jesus Cristo levou lá na cruz e as venceu todas. Agora, em 2 Coríntios 4:10, o que ele diz? Dê uma olhadinha lá. 2 Coríntios 4:10. Vamos lá? Levando sempre, por toda parte. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua Para quê? vida se manifeste em nosso corpo. Muito bem. Eu vou trazer como experiência real, no meu viver, aquilo que o Senhor Jesus Cristo já venceu por mim. Ele já venceu a minha vontade diferente da vontade dele. O meu plano diferente do plano dele. A minha mente diferente da mente dele. Ele já venceu. Agora eu quero trazer no meu corpo o morrer, ou morte significando, o morrer de Jesus significando morte para nós. Eu quero fazer isto. Eu tenho uma vontade. Mas a vontade de Deus, ao sinal da cruz. Eu tenho a minha vontade. Estou sendo tentado nesta vontade. Mas deparo com a vontade de Deus e opto pela vida de Cristo no meu interior, fazer a vontade de Deus e não a minha. Mesmo que isto me doa, me entristeça. Depois de ter vencido, porque nós vencemos pelo vencedor, aí haverá manifestação na nossa vida, a vida de Cristo, trazendo no corpo o morrer de Jesus. Trazer o que ele já venceu por mim lá na cruz. Ele já venceu esse pecado, ele já venceu essa tentação, ele já venceu essa vontade que não é da vontade de Deus, é minha, não é dele. Mas eu me rendi à vontade de Deus. Então encontrou a minha vontade com a vontade de Deus, formou a cruz. Trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo, que é realidade em mim, porque Cristo habita em mim, porque eu fui crucificado, eu fui ressuscitado, e na ressurreição, quando o Pai foi ressuscitar o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitou, nos deu vida, uma vida nova, nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos dando uma vida nova. Mas na nossa vida está no nosso espírito. Agora ele quer implantar essa nova vida na nossa alma, na nossa natureza terrena. Que a nossa natureza terrena para nada aproveita. Por quê? Porque nela tem pecados. E estamos num processo de santificação, de ter sido levado
a morte de muitas coisas que não são de Deus, mas Jesus já providenciou isso. Por isso que o meu relacionamento com o Senhor Jesus é a base. Porque nele eu tenho esperança, nele eu tenho morte, porque ele já morreu e levou essa minha questão pessoal no corpo dele na cruz. Eu trago. Eu quero que ele opere em mim a vitória da cruz na minha vida, que eu estou vendo que eu sou derrotado em várias áreas, várias áreas. Você quer ver um exemplo? Eu não estou afim de perdoar essa pessoa, mas nem a pau. Não é justo. Tenho razão. Não vou perdoar. O Senhor Jesus já nos perdoou. E ele já nos garantiu a vitória sobre perdoar também. Ele já fez. Está lá na cruz. Tá. Agora ele diz, em Efésios 4:32. Dê uma olhadinha. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, Benignos, compassivos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como como também Deus, como também Deus em Cristo vos perdoou. tá. Ele já fez isso. Já está disponível. Então agora, perdoe como Deus em Cristo já te perdoou. Mas eu não quero perdoar. Eu não estou afim de perdoar. Eu tenho toda a razão. O que está acontecendo? A minha vontade não está sendo derrotada pela vontade de Deus. Eu não quero levar à morte. Não quero que leve à morte essa questão. Isso é trazer no corpo o morrer de Jesus. Isto é tomar a minha cruz. Eu não quero. Estou cheio de razões. Mas o Senhor disse isso para mim e ele me capacita. Eu não tenho condições para perdoar. Mas pelo perdão dele, ele já fez? Já realizou? Então, o que eu devo fazer? Senhor, eu me submeto. Se depender de mim, eu não perdoaria. Mas pela vida do teu filho em mim, ele é perdoador. Manifesta esta vida nesta área do perdão, para que a vida de Cristo se manifeste. Eu trouxe o morrer de Jesus, o perdão dele, aquilo que ele já fez lá na cruz. Aí haverá a manifestação da vida de Cristo. E ele é perdoador. E depois sabe o que dá, o que causa em nós? Descanso, alegria, ao ponto de você olhar para essa pessoa, não negar os erros dela, mas olhar com um olhar de perdoador, de amor. Não vai dizer se ela merece ou não merece, porque o Senhor nos amou, nós tranquilamente não merecemos. É exatamente assim. Não vou falar ela merece, não, mas ela está perdoada, ela está livre, porque eu a perdoei com o perdão de Cristo, como ele já me perdoou lá na cruz. Eu trago essa experiência do perdão nesse particular da minha vida. O que vai acontecer também? Você não vai atribuir a você. Eu perdoei. Não. Se fosse eu, não perdoaria. Mas se é Cristo que habita em mim, está sendo manifesto a vida dele, foi ele que perdoou.
através de mim. E ele vai amar essa pessoa através de mim, o amor dele. Isso é vida cristã. Depois ele nos dá um alívio, descanso. Se depender de nós, mesmo sendo cristão, nós temos tantas dificuldades em viver a vida de Cristo. Por isso que ele diz: traga no corpo, traga no seu viver diário o morrer de Jesus. Traga a vitória, que ele já venceu lá por você e para você, lá na cruz. Traga o seu viver diário, para que a vida de Cristo se manifeste. Falei, Senhor, eu quero o querer do Senhor. Eu preciso do querer do Senhor, porque o meu querer é não perdoar essa pessoa. O senhor sabe muito bem disso. Se eu pudesse, eu vingaria. Mas eu quero perdoar com o teu perdão. Amar essa pessoa com o teu amor, que foi derramado em meu coração. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Senhor, eu quero amar com o teu amor. Mesmo que eu não queira por mim, mas o teu querer derrote o meu querer. Porque eu não quero, mas o querer do Senhor quer que eu ame pelo teu querer. Estou levando a cruz. Bem nessa posição, Lucas. Bem assim, não sei se está vendo, estou sendo claro. A minha vontade depara com a vontade de Deus, forma a cruz. E eu opto. Isso daí, Giovana. Claro, esse processo vai até o último dia da nossa vida. Menos eu, mais ele. Mas esse é processo. Alguns casos de uma hora para outra. Mas grande parte não é de uma hora para outra. O Senhor vai providenciar a situação na nossa vida para que nós sejamos diminuídos. Às vezes, casca de banana. Outras vezes, um estado de humilhação. Outras vezes, passar vergonha perto dos outros. Para diminuir a gente. Para que a gente opte pela cruz. A cruz é sinônimo de morte. Mas a cruz é sinônimo de humilhação também. A Bíblia diz que ele foi humilhado. Isso é a visão humana. Mas ele, particularmente, não. Ele se humilhou. Ele se ofereceu. Ele se entregou. Ele tomou a decisão de fazer a vontade do Pai dele. E ele diz lá em João 4,34, que a comida dele consistia em fazer a vontade do seu Pai e realizar a sua obra. Que a minha e a sua vontade também seja essa, de fazer a vontade de Deus. Alguém fala, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Tudo bem, eu estando na vontade de Deus, é muito precioso. É estar na vontade de Deus. Como eu vou saber a vontade de Deus se eu não orar para ter intimidade? Não oração de petição só. Só pedir, 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 pedir. Isso aí não vai ter relacionamento. E isso é bem próprio de um religioso, sem realidade espiritual, apesar dos pedidos fazerem parte da nossa vida. Mas orar para ter intimidade. Vou lá no monte orar. Para quê? Para receber tantas bênçãos. Errado, isso daí é religioso. Não, eu quero lá para que ele me leve a me ver quem eu sou, que rumo eu estou traçando na minha vida, que ele mostre para mim
Por quê? Porque eu quero ser mais santo, e eu sendo santo pela santidade dele, ele vai encontrar em mim satisfação. Por quê? Porque não será eu, será o filho dele, para a glória dele, segundo o plano dele, para ele, para o louvor da sua glória. Ah, esse pecado aqui, chega à noite e eu venci. Não, você foi mais que vencedor, porque Jesus já venceu esse pecado lá na cruz. Você trouxe, usando 2 Coríntios 4:10. Eu estou falando da como eu tenho interpretado. Estou aberto para aprender. Mais um dia. Não mais um dia fracassado e derrotado. Não, mais um dia vitorioso pelo Cristo vitorioso que habita em mim, e houve manifestação. E isto nos dá uma alegria, uma, um estado de estar junto dele, estar com ele, e para a glória dele. Ele está sendo glorificado através da minha vida. Olha como diz o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha a vontade que a gente fala na oração. Santificado o teu nome nos meus relacionamentos, santificado o teu nome nos meus negócios, santificado o teu nome naquilo que eu falo, no meu falar, nas minhas conversas, nas minhas diversões, que são muito importantes para nós, mas seja santificado. Não através das minhas diversões eu vou pecar. Aí não vou estar santificando o nome do Senhor. Nós que carregamos o nome de Cristo, nós fazemos essa oração. Quando eu abrir meu celular, santificado seja o teu nome. E vai embora. Vai embora. Ninguém santifica o nome do Senhor Jesus se não for uma pessoa crucificada e tomando a cruz. Nós cristãos falamos isso que você perguntou, Lucas, o espírito da cruz. Só pro regenerado. A velha criatura não tem espírito da cruz, porque ele nem crucificado foi. Pode ser que ele levantou a mão, foi batizado na igreja, agora ele está até pregando. Eu vivi isso, sem novo nascimento. Que você aprende também. Um cavalo, ele não deixa de ser cavalo porque ele ficou manso para o homem. Botaram cabresto nele. O que a religião faz com muitos? Bota cabresto. E você, Lucas, que é de Minas, interior, sabe o que eu estou falando, né? Ou outro animal, você bota cabresto nele, mas a natureza dele é a mesma. Fala, Lucas. Foi meio que eu entendi o que o senhor quis dizer. Legal. Muito bem. Vamos em frente? Vamos. Giovana, você não pode usar o microfone ainda? Tá. A Lili pode usar o microfone para ler texto, Lili? Daqui a pouco? Acho que consigo, né, Giovana? Legal. O Lucas já usa. Você está procurando o texto no papel ou pelo celular, Lucas?
Eu tô indo pelo computador, Ah, porque computador. a minha Bíblia, ela não é a ARA, né? A que você usa aí. A minha Bíblia é Ok, papel, então eu uso pelo computador. Que aí eu coloco aqui Bíblia ARA aqui e já aparece. ok. Fernando, é possível você participar da leitura? Saudade do você, Fernando. Fernando, para quem não sabe, ele mora nos Estados Unidos. Lá lá de vez em quando ele entra, quando é possível. Eu acho que lá nos Estados Unidos, para nós é 8h30, 9 horas, para lá, se não me engano, é 7 horas. Ai, Giovaninha, Oi, fala, filha. hoje eu tô pelo notebook, aí é por isso que eu tô conseguindo gravar, inclusive, e daí eu não vou conseguir ficar também lendo. Por isso que eu saí agora, que eu entrei pelo celular rapidinho e saí novamente. Tá ok. Você já faz parte da família, né, Giovana? Sim, sim, graças a É, Deus. você, Lili, o Lucas aí, ó, o pessoal da família, hein? Eu acho que E é a o Dan... primeira vez, né, que eu tô ligando a câmera. É, e É muito o, estranho. e o Daniel, eu cancelei ele. O Daniel de Porto Alegre. Uhum. Não tinha condição mais. Ele saiu do grupo, né? É, mas no meu WhatsApp, eu conversava muito mais com ele no meu WhatsApp, direto. Só que o que ele mandava desses quadrinhos da Senhora Aparecida, da Imaculada, e falando que sem Maria não tem salvação, porque é ela que nos conduz à salvação. Aí que entendimento, né? Ela passou pelo processo de salvação, maravilhoso, né? Sim, Mas depois, aí o Salvador, que vive e reina eternamente. Mas ele continua dizendo, porque aconteceu lá, acho que ela hoje, ela também salva as pessoas, conduz a Cristo, conduz a Deus. Você não vai chegar a Deus se não for por Maria. E ele foi. Eu falei, Daniel, não dá mais, filho. Sinto, mas não vai dar mais. Eu eu tô falei isso perdendo. pra ele também, Lúcio. Ele também mandou É, mensagem ainda, continuou mandando, e eu falei pra ele, ó, tipo, não adianta mais, porque sempre volta para a mesma coisa, sempre fica no sim. mesmo, então não faz sentido continuar. E daí, pronto, depois ele saiu do grupo e ficou por isso mesmo. Ele desgasta a gente. Nossa, às vezes eu ficava 2 horas com ele. É, 1 hora, 2 horas num dia, depois outro dia ele voltava de novo com as mesmas coisas, passando o que Santo Agostinho falou e outros, São Tomás de Aquino. Mas para mim, esses homens, ele pega lá do início. Santo Agostinho teve um processo na vida dele, lá no final ele foi um ótimo teólogo, Aham, sim. mas foi um processo, ele pega lá atrás, que defendia Maria. Ele diz que a Bíblia tá aí, tem a Bíblia até hoje por causa da Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica, não teria Bíblia hoje. Eu disse para ele, na minha região aqui, se não fossem os evangélicos, a Igreja Católica tinha queimado todas as Bíblias. Na nossa região aqui, onde eu moro, no interior de São Paulo, os padres pegavam as Bíblias das pessoas e botavam fogo. A Eles própria não queriam. tradução, porque era apenas em latim, e se fosse por eles, continuaria no latim até os dias de hoje, porque isso era justamente uma forma de manter, né, as escrituras ali restritas só para quem tinha acesso. Quem que ia saber latim no popular, vamos assim dizer? Ninguém. Então, houveram pessoas que tiveram que traduzir, trazer. Lutero, inclusive, foi um, né, que eu acho que levou para o alemão, do alemão foi para o inglês, né, a King James Version, e basicamente, então, tipo, não faz sentido isso. Argumentar que eles É, é por conta deles. então, mas é que eu sinto, sabe? Eu amo ele, eu quero muito bem ele. Eu vou dar um tempo só, sabe? Depois, depois eu tento,
Ele estava lá todos os dias, o rosário da minha conversão, né? Ele falava que estava rezando lá o terço para a minha conversão a Maria. Aí, É, rapaz, não sei não, o que que você está fazendo aí? mas há um propósito para tudo. Eu não acho que ele encontrou os estudos aqui por acaso, É, nem o seu canal. aham, Mas é tudo no tempo certo, né? E eu acho que isso, inclusive, lá mais na frente, vai fazer com que ele olhe para agora e veja, meu Deus, né? Olha o caminho que precisou percorrer, até que ponto eu cheguei. Muitas vezes isso é um testemunho que está sendo gerado, né? é, Sim. se ele foi eleito, porque Ah, indicações da eleição dele tem, né? uhum. Senão ele nem viria aqui. E ele falava para mim antes de eu bloquear ele, falou, eu ouço, vejo todos os seus vídeos. Falei, então, Sim. mas muito bem. O que eu tenho aqui já em mente há um bom tempo, e nós não temos outro assunto senão falar da cruz. Nós começamos falando aqui que o Lucas fez a pergunta dele, mas é muito precioso conhecer o Senhor com mais profundidade, sabe? É necessário a gente saber algo mais a respeito do nosso Salvador e o que aconteceu ali na cruz. Eu raramente eu falo aqui, eu tenho falado, mas não deixo um estudo pronto para vocês. A minha intenção é deixar para vocês, sem falar muito, mas deixar vocês anotando os textos para vocês estudarem depois. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa live, não sabe quanto tempo vai continuar podendo ter esse tipo de live, porque as coisas estão caminhando para que o evangelho não tenha mais. A pregação do evangelho não exista mais, né? Muita gente trabalhando aí para que isto nós não tenhamos mais liberdade de falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas muito bem, muito bem. Vamos orar e vamos sendo guiados. Pai, em nome do Senhor Jesus. Foi tão maravilhosa a mensagem da cruz quando chegou aos nossos corações. Quando o teu Espírito Santo revelou para nós e continua revelando as verdades eternas, inegociáveis a respeito do Filho de Deus, tornar gente, homem, misturar com cada um de nós, ter nascido em um povo condenado para salvá-los, para nos salvar, nos libertar, nos regenerar e fazer de nós participantes da família de Deus, com a mesma natureza do Filho, para sermos filhos. Louvado seja o Senhor. Conduze-nos, fala aos nossos corações, sopra aos nossos ouvidos e abre as Escrituras para nós mais uma vez. Tenhamos a experiência das riquezas deste Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu colocaria esse tema, as vitórias da cruz. É esse estudo que eu tenho há muito tempo. Tem muitos versículos que eu não vou citar. Eu vou procurar focar nos temas, só nos temas, para a gente também não ficar até muito tempo. As vitórias da cruz. A maioria das igrejas evangélicas fala, Diego, vamos anotar aí, estou começando agora diretamente o estudo, as vitórias da cruz.
Eu não canso de voltar às mesmas verdades. Amém, Diego? Eu não canso, eu não enjoo, eu não acho que está sendo demais. Bem pelo contrário. Quanto mais conhecimento você tem das Escrituras, e como a nossa área é focada na obra da cruz, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. E mais fica claro que nós não conhecemos. Eu estou falando mais a meu respeito. Mas eu chego nesse lugar. Eu não sei. Eu deveria conhecer mais. Para me relacionar de forma mais direta, de forma mais real. Porque todos nós, infelizmente, temos muita religião em nós. E a religião é sem realidade espiritual, em várias áreas, sem uma realidade espiritual. A verdade espiritual está aí, mas ainda não tem chegado a nós para frutificar para a glória de Deus. A religião nos ensinou algo que devemos aproximar de Deus para ver o que Ele tem para nós. Ponto. O Evangelho é aproximar de Deus, porque é Ele que nos aproxima dele, e é Ele que nos conquista, é Ele quem nos atrai, e é Ele que nos aceita. Para quê? Para encher a gente de bênçãos? A priori, não. Mas ninguém fica sem bênçãos. Aquelas pessoas que foram aproximadas, têm um relacionamento com Deus, elas recebem bênçãos e bênçãos. Infinitamente mais. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos e pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. É verdade. Mas tempo para cá, cada coisa eu tenho percebido, falo um pouco de testemunho pessoal, quando recebo as bênçãos do Senhor, a primeira coisa que desperta no meu espírito, no meu interior, é como eu vou traduzir estas bênçãos para a glória de Deus. Porque saíram dele. Como eu vou traduzir a minha saúde para a glória de Deus? Como eu vou traduzir aquele curso que eu terminei, graças ao Senhor, para a glória dele? Aquele recurso que chegou, eu pude pagar as minhas contas. Quero traduzir isto para a glória de Deus. Vejo isto como tratamento divino. Tratamento divino. Porque lá em 1 Coríntios 10:30, ele diz, vamos lá, lê lá? 10:30. Aham. Se, se eu participo com ações de graças, Não, não. porque hei Então de. não é. Então não é. Eu falei 1 Coríntios, Isso. 1 Coríntios, é 31. É 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer,
Fazei tudo para a glória de Deus. Olha a palavra. Fazei, Fazei tudo para a parou. glória, Para, Lucas. Fazei tudo. tudo. Tudo para a glória de Deus. O que nós temos recebido de relacionamento com Deus deve ser traduzida para a glória de Deus. Aí morre os caça-bênção. Caça-bênção olhando para o céu para receber e depois ver aqui na terra como vai ser usado para a sua vida aqui na terra. Eu quero da parte do Senhor. Posso usar aqui na terra, mas com uma visão para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O meu namoro tem sido para a glória de Deus. Aquela pessoa que o Senhor me deu é para a glória de Deus. Aquele bem, aquele negócio bem-sucedido é para a glória de Deus. Ah, eu pude comprar uma casa. Ah, para a glória de Deus. Falando coisa grande. Aquele bem que me faz sustentar, eu estou sustentado, não precisa de coisa arada, não. Aquilo lá que eu tenho recebido, não importa se é muito ou pouco, mas eu estou sobrevivendo, é para a glória de Deus? Ou está gerando em mim murmuração, reclamação, descontentamento? Vou brigar com Deus. Porque uma pessoa que nem serve a Deus é mais próspera do que eu? Muita gente está nessa. Por quê? Porque há uma necessidade de um despertar do Espírito Santo na nossa vida. A maioria das pessoas busca dons espirituais. Para quê? O Espírito Santo ele vai distribuir conforme lhe apraz. Para quê? Para a edificação da igreja. Para um propósito. Edificação da igreja. Mas a religião desgraçada, sem a graça, a religiosidade, o homem quer para ele divulgar, ser conhecido pelo dom, pelo presente que Deus deu a ele. Porque a visão é aqui e agora. A importância é muito diferente. O que você falou aí, Giovana? Dá para ouvir? Ok. É por conta que Paulo fala que a gente também deve buscar, né, os dons espirituais. E daí ele fala, inclusive, que só que de preferência buscasse ter o dom da profecia, né, porque é para edificação da igreja. Eu acho que esse buscar não é mais no sentido de querer mandar em Deus, mas eu acho que quanto mais você andar no Espírito, talvez, você consegue ter acesso à fé para você conseguir andar nesses dons, né, que Deus distribuiu. Mas anda com o Senhor. Ele vai dar o dom. Porque você dispôs a sua vida para servi-lo. Ele vai dar a ferramenta. Porque dons espirituais são ferramentas. A serviço do reino. Não a serviço da pessoa. A serviço do reino. Senhor, eu estou precisando de um espírito de discernimento. Está faltando em mim. Está faltando na minha comunidade. A dificuldade de discernir que espírito que está falando ali, mesmo falando em línguas, que espírito é aquele?
Pai, se o Senhor acha, pensa, planejou que vai ser útil para a minha vida, no meu caminhar para a glória do Senhor, me dá esse dom. Pode dar uma vez, manifestar uma vez, ou duas vezes. Mas Paulo fala: procurai com zelo os dons espirituais, com carinho, seriamente, com zelo. Mas o primeiro dom de profetizar, sem dúvida, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos profetizando. Muito bem. Mas vamos lá. As vitórias da cruz. Vamos começar em 1 Coríntios 1:18. Essa cruz, onde está o poder de Deus? Se você quiser, Mateus 22:29, Mateus 22:29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É duas ferramentas aí. Conhecer as Escrituras. E as Escrituras falam do Verbo que se fez carne, a palavra, Cristo. E o poder de Cristo. O poder. Fala lá. Vamos lá, Lucas? Já achou? 1 Coríntios 1:18. Porque eu já citei Mateus 22:29. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós queremos poder de Deus? É ter experiência com a cruz. É conhecer a obra da cruz. E sabe o que tem acontecido nos púlpitos evangélicos? Tirando a mensagem da cruz. Tirando a mensagem da cruz. E eu já não sou mais criança. 73 anos. É o que eu tenho constatado há mais de 50 anos. A mensagem da cruz. Ela não tem tido o seu lugar nos púlpitos, na vida dos pregadores. E aonde está o poder de Deus? Aí começaram, porque deixaram a cruz, vão falar que o poder de Deus é quando vai lá no monte e vê aqueles gravetos lá, tudo, eu esqueci, que fica tudo brilhando lá, aquelas coisas lá. Ou o poder de Deus, você apaga a luz e a pessoa ora ali, cai, começa a falar numa língua diferente, ali está o poder de Deus. Irmão, o poder de Deus é a cruz. E o que aconteceu lá na cruz? Que gera em nós o poder daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. E ele manifestou esse poder do amor, o poder da graça genuína, verdadeira, em benefício de todo desgraçado, como nós. É o poder de Deus. Mais fácil ser religioso? É mais fácil, sim, porque o religioso, de alguma forma, ele faz de tudo para ser reconhecido aqui e agora, pelo cargo que exerce, pela função que exerce, pelo status, pela gravata e paletó que usa, pelo carro que tem e pelo serviço que presta naquela comunidade. Então, muitos buscam isto e muitos alcançam um certo respeito. O religioso não tem realidade espiritual porque não passou pela cruz. Dois exemplos aqui, eu não vou caminhar muito desse jeito,
Mas é precioso. Mas é precioso. Estou vivendo isso, estou meditando nisso. A oração é baseando nisso. As minhas pregações de estudo bíblico é a respeito disso. As pessoas dizem, eu nunca ouvi isso. Olha a forma, olha o evangelho que é. Falei, o evangelho para capenga, para imundo, para perdido, para o religioso que descobriu o quanto ele era religioso, sem realidade espiritual, falava de Cristo por conhecimento intelectual, não pelo conhecimento relacional, fruto de uma experiência real com o Senhor. Eu sei o que é isso, eu vivi isso. Mais de 15 anos da minha vida. Eu sei o que é um religioso, em parte, né? Dessa forma, eu tapinha nas costas pela minha dedicação no trabalho. Quando veio essa mensagem da cruz, que o Espírito Santo mostrou, você é religioso, você não é regenerado, porque você não passou pela cruz. Se não passar pela cruz, eu estou falando o pecador. Por Cristo crucificado, essa pessoa não vai ver o reino de Deus, essa pessoa não vai ser salva. Eu vou dar 2 exemplos aqui para você. Já foi falado aqui, mas vou falar de novo. Em Gênesis, dê uma olhadinha em Gênesis. Acho que eu falei, acho que sexta passada. Eu estou mastigando isso, estou vendo isso. Cada vez mais, Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 7. Você não consegue ler ainda, Giovana? Eu vou ler aqui. Tá ouvindo bem que eu coloquei fone, meu fone às vezes falha. Ok. 3:7, né? É, filho. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quem fez? Eles Quem? mesmos? Eles mesmos. Eles pegaram folha de figueira, eles costuraram. Cozeram tem 2 sentidos, de cozinhar e costurar. Aqui é a questão de cozinhar, de costurar. Eles costuraram e eles se vestiram. Aí é o religioso. Ele faz, pelo meu desempenho, pela minha educação, pela honra que eu dou para pessoas, eu estou fazendo, desempenhando, mas sempre atribuindo ao esforço, seu esforço, sua dedicação, o seu trabalho, que tem tido valor, está ajudando muita gente, mas vai usar isto para tentar se justificar diante de Deus. Aí cai no texto lá em Jeremias 17:5. Fala de cor, Giovana. Maldito. Você me pegou. Maldito homem que confia no homem, Isso. e nele confia a sua carne mortal? Não, Não desse jeito. Não desse jeito. eu Tem coisa esqueci. verdade aí. Maldito. Sabe o que significa maldito? Amaldiçoado. Como bendito significa abençoado, né? Bem-aventurado significa feliz. Amaldiçoado o homem que confia no homem. Ele confia em si mesmo. Faz da sua carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Ele faz do seu muque, da sua dedicação, até
dedicado, até uma pessoa honrada perante a comunidade, perante as pessoas que conhecem essa pessoa. Respeitada? Opa! Mas está fazendo da sua carne mortal. E a sua carne mortal para nada aproveita. E aparta seu coração do Senhor. Claro, eles não estão confiando no Senhor. Não é para a glória do Senhor. Não é a serviço para o Senhor, resultado do serviço do Senhor na sua vida. Você está servindo porque você tem aprendido por aquele que te serve. Portanto, isso não é teu. Eu amo você, mas esse amor não é meu. Esse amor é daquele que derramou o amor. E assim por diante. Porque eu lembro de texto. Uma pessoa lembra de texto, porque o Espírito Santo disse que nós iríamos, o Espírito Santo iria nos fazer lembrar. Senão eu vou achar que eu sou o cara. Mas eu já ia lá em João 16. Mas vamos aqui. Vendo esse texto que fala que o Espírito Santo ia fazer a gente, ia nos ensinar e fazer a gente lembrar. Mas vamos lá. Primeiro, eles que fizeram a figura de um religioso. Eu fazendo, eu desempenhando. Por mais perfeito que possa ser, entre aspas, mais certinho, mais dedicação. Eu era semelhante a essa pessoa que eu estou falando aqui. Bem semelhante. Mas já era velha criatura. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo quando eu vi a mensagem da cruz. Aí o Espírito Santo deixou muito claro. Agora, olha o que é o evangelho. O que é uma pessoa ser alcançada pela graça. O evangelho. Olha o evangelho, está aí no versículo 21. Vamos lá, Lucas. O 21 de Gênesis 3. Peraí aqui o site 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de Começa, peles para Lucas, Adão. Lucas, legal, legal. Sim, Olha a sim. primeira palavra, Fez. fez. No outro, fizeram. Na questão Adão e Eva, eles fizeram. Agora aqui, fez. Lá, eles fizeram. Aqui, fez. Quem fez? Continua então, Lucas. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O Senhor fez, houve um sacrifício, apontando para Cristo, fez e os veste. O que o Senhor está fazendo até hoje? Ele fazendo e ele nos vestindo com ternos afetos de misericórdia. Fala, Giovana. Ô, Lúcio, o que é interessante que eu percebi agora é que, no caso, antes eles tiveram uma tentativa de fazer por eles mesmos, mas não foi suficiente, e por isso que Deus fez de novo. Eu nunca tinha reparado nisso. Tipo, se eles tivessem feito suficientemente bom, não precisaria Deus vir e cobrir eles e fazer uma nova vestimenta. Giovana, quando nós vamos fazer por mais dedicação que agrade a Deus? O ser humano, por ele mesmo. Nunca. Por mais perfeito, entre aspas, que possa ser, a origem foi de onde? A origem da vida de Cristo? Do relacionamento com Cristo? Ou foi de um conhecimento bíblico até da minha parte? Aí que está, Giovana.
São detalhes importantes que você até levantou? Sim, mas jamais a pessoa pode fazer o que ela quiser. Por ela mesma, não vai ser aceita. Não vai ser aceito por Deus. Você lembra, tenho repetido aqui, em 2 ocasiões. Vamos dar uma olhadinha? Gênesis. Não, Gênesis. Não é Gênesis, não. É João. Não vou tratar do assunto que eu queria, mas a gente pede que o Senhor nos dê direção, não é verdade? Então, é Mateus, não é João, não. Mateus. Mateus, o batismo de Jesus. Versículo, Mateus 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha só, Giovana. Como pomba. Uhum, Não disse que era pomba. é verdade. No dia de Pentecoste, foi como um vento impetuoso. Não falou que foi um vento impetuoso. Como? Eu não sei, mas diz a Bíblia. Como pomba descendo sobre ele. Por isso que são detalhes que são importantes a gente parar, pensar, pedir para o Espírito Santo falar com a gente, né? Mas vamos lá. Como pomba descendo, vindo sobre ele. Quem é esse ele? Jesus. Outra coisa, trabalhe a sua mente, que eu tenho feito isso comigo. Quando eu vou falar do Senhor Jesus, eu falo Senhor Jesus Cristo. Eu não falo, às vezes eu falo de Jesus ou Cristo, tudo bem. Mas se eu puder falar mais a respeito dele, a verdade a respeito dele, o Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa mente precisa, e o inimigo nosso também precisa, a nossa carne também precisa saber que nós temos um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam saber desse nome que está acima de todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Como pomba desceu sobre o Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem tenho toda a minha afeição, em quem tenho todo o meu prazer. Todo o prazer do Pai está no Filho. Olha entre um religioso e um convertido de fato e de verdade. O religioso, ele faz e quer ser considerado e quer agradar a Deus pelo muque, pela sua força, pela sua dedicação, pela sua obediência às regras estabelecidas por aquela denominação. Claro que tem o seu valor em tudo isso, mas para relacionar com Deus, para agradar a Deus, Pai, somente aonde, Senhor Deus Pai, o Senhor tem todo o seu prazer. Ele diz: no meu filho. Nele eu tenho todo o meu prazer. Seu filho,
estiver em mim, em cada um de nós, e estiver havendo manifestação daquilo que o Senhor Jesus Cristo é, estaremos agradando a Deus. Mas não por nós. Não foi a nossa carne, porque a carne não vale nada. Tá percebendo? É o assunto que nós já tratamos aqui. Eu tenho a minha vontade. Deparo com a vontade de Deus que é contrária à minha. Eu me submeto, mesmo que me doa, porque cruz dói e cruz leva à morte. Eu opto para fazer a vontade do Pai. Essa vontade do Pai é a manifestação da vida do Filho, porque a minha vontade era esta. Agora, a vontade de Deus que estabelece, que manifesta através do Filho, esta vai agradar ao Pai. Eu não consigo agradar a Deus, Pai, em nada que faça, senão o que eu estou fazendo é resultado da vida obediente, submissa, cheio do Espírito Santo, cumprindo a missão, perdoando com o perdão dele. Está vendo a manifestação da vida do Filho. Eu estou pregando pela autoridade do Filho. Claro que sempre haverá o trabalhar do Espírito Santo, porque senão você é o cara. Ele não falou? Louva ao Senhor, pelo Senhor estar usando de misericórdia sobre você, Lucas, porque eu estou vendo Cristo em você. Aí sim. Aí sim. Mas você, ó cara, você, oh, que bênção você é. Você pode até ficar quieto, mas lá dentro do seu coração, seu interior está assim. Ele está dizendo que eu sou uma bênção, mas pela manifestação do abençoador que tem graciosamente me abençoado. Que se não fosse a ação dele, eu não teria estas bênçãos na minha vida. Porque eu jamais mereci e jamais vou merecer. Eita, religioso fica doido com essas coisas, fica bravo. Aí você fale, Giovana, porque fica meio apagado para mim aqui. E isso também nos livra de idolatrar outras pessoas, porque essa coisa de você colocar outra pessoa num patamar. Às vezes você é o tipo de pessoa que, às vezes, você nem se coloca, porque eu acho que tem pessoas que tendem mais para uma coisa para outra, né, de serem vaidosas para si, mas eu acho que tem pessoas também que, às vezes, colocam-se em posição, tipo, sempre tem aquela pessoa que é superior a mim, que é mais espiritual, e isso vai gerando um apego e até conformismo na outra pessoa. E às vezes, sem perceber, você está idolatrando e colocando aquela pessoa, né, como a estrela, né? E a gente vê muito isso nas igrejas, principalmente, por exemplo, com esses grandes pastores que fazem sucesso assim na internet, por exemplo, né, que enchem, lotam a igreja e tal. E daí você fica sem saber se as pessoas estão indo por conta de Cristo para a igreja deles ou por conta da pessoa em si, né? Então, eu acho que esse entendimento, para você ver, é via de mão dupla. Sim, sim. É certo que vamos ouvir fulano de tal? Ou vamos ouvir fulano de tal? Outra pessoa? Você ter na sua mente, no seu coração, que aquela pessoa é muito mais usada, mais centrada na pessoa de Cristo, da suficiência de Cristo, do que a outra. Aí se você pode optar, você vai optar por aquela pessoa
que tem sido muito mais usado pelo Senhor. Mas você não vai atribuir a ela uma divindade. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo agora. Quantas pessoas nos encontros com Silas Malafaia reuniam? Olha o que está acontecendo com ele. Eu ia falar o Caio Fábio, mas Caio Fábio não é do seu tempo. Caio Fábio, ele pregava, conhece, então, ele tem teologia boa. Ele é um teólogo. Só que partiu para um lado chamado supergraça. Ele diz que a filha dele é uma mulher abençoadíssima pelo Senhor. Poucas jovens são tão cristãs como ela, e ela é uma mulher homossexual. Para mim, ele está fora do propósito. E outras heresias. Agora, mas é ele e o Senhor. Já saiu do evangelho. Mas podemos até passar uma peneira e aproveitar algumas coisas que ainda ele fala, porque tem uma época na vida dele, Deus usou muito ele, né? Como usou outras pessoas. Por isso que não pode endeusar a pessoa. Estou vendo Silas caindo assustadoramente. Não é? Por quê? Porque deixou do evangelho e vai mexer com uma coisa que não é dele. Ele não foi chamado para aquilo. Ou foi chamado para aquilo, mas estava no lugar errado até hoje. Não sei. Eu penso que ele estava no lugar certo. Mas é assunto dele. Por que eu estou citando? Porque você disse que nós não devemos endeusar a pessoa. E é correto. Pode usar uma pessoa que mal sabe ler, mas no poder do Espírito Santo. Mais do que aquela pessoa erudita. O que é uma pessoa erudita? É uma pessoa que gosta de aprender. Não é uma pessoa, olha que alguém olha a minha biblioteca aqui, ó, eu não sei se chega a 1000 livros aqui, mas vê quantos eu li. Se eu li 10 livros aqui é muito. Eu sempre gostei de comprar livros. Leio um tópico, depois me perco. E vai indo assim. Não sou de ler, sou de ouvir. Ouço pastores, mas também não paro para ouvir pastores que não estiverem centralizados. Não perco tempo. Lá atrás mesmo passavam para mim, olha aqui, veja aqui do Silo Malafaia. Eu falei, não, não, não. Eu tenho Glênio. O Glênio é focado. Tem Antônio Abuchain, que é só vídeo, é só áudio no YouTube. Um homem que foi muito usado pelo Senhor, levou centenas e centenas à salvação. Mas ele tinha a palavra de Deus. Ele não era nada, eu conheci a família dele. E cada um desses pastores tem um lado negativo. Todos eles, todos nós temos um lado negativo. Por isso que nós devemos ficar com aquele pregador, honrá-lo sim, e respeitá-los, mas não vá achando que ele é o semideus. Cai. Fique na palavra. Pregou a palavra, citou a Bíblia, fique com a Bíblia, não fique com o pregador. Mas muito bem, eu quero voltar lá. Nós vimos a religião e o evangelho. Depois eu disse, nada em nós agrada a Deus. Aquilo que sair de nós não agrada a Deus. O que sair por nós da vida de Cristo, aí Deus se agrada. Por quê? Todo o meu prazer está no meu filho.
e outra ocasião também, no Monte da Transfiguração, Mateus 17. No Mateus 17, ele vai acrescentar um detalhinho muito precioso. No Monte da Transfiguração, estava ali, versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado. Jesus ficou com toda a glória dele, manifestando a glória dele naquele lugar, diante de todos eles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, a lei, Elias, representando todos os profetas que disseram a respeito do Senhor Jesus Cristo, da vinda dele, o que ele faria, representando Isaías, Jeremias e outros na figura de Elias. E falando com ele, ali tinha, representando os profetas, Elias, representando a lei falava do caráter de Deus, e a realidade de tudo aquilo que os profetas anunciaram, e Moisés também falou. Ali estava a realidade, a verdade. Olha que ambiente mais glorioso. Outra coisa. No versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia. O que dizia? O Pai falando. E o que ele disse aqui no Monte da Transfiguração? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Não é a ele ouve. Ouvi. Isso mesmo, filho. Olha só. De novo, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Qual é a voz que tem determinado o seu viver? Eu gosto de emendar esse versículo, com Hebreus 1:1. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Aí Elias aqui, ó, representando todos os profetas. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E depois ele descreve quem é o Filho, herdeiro de todas as coisas. Lá no versículo 3, ele é a imagem. Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Ser com letra maiúscula. Ser Deus, Pai. Jesus Cristo é a expressão exata daquilo que Deus Pai é. Mas o falar de Deus para nós é Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Mas olha no Monte da Transfiguração. Detalhe importante. Jesus Cristo poderia ir para a glória naquele instante. Mas ele ainda não tinha terminado a sua missão. O que ele fez?
Os apóstolos queriam botar tenda ali e ficar lá em cima do monte. Claro, tinha tudo que o homem precisasse. Estava ali. O que o homem precisa. Glória de Deus. Vida com Deus. Manifestação de Deus. O Senhor Jesus Cristo desce daquela montanha. Depois, 6 meses depois, ele sobe em outra montanha. Qual montanha, Giovanni? Ou Lucas? Quem quiser falar. Qual outra montanha? Nossa, agora eu não lembro. O E eu sei. Gólgota. Ah, Depois de 6 meses, o Senhor Jesus sobe na outra montanha, ao Gólgota, para cumprir a sua missão graciosa, amorosa, bondosa, misericordiosa, em favor de quem não tem misericórdia, não tem graça. Desgraçados, perdidos e condenados, como eu e vocês. Ele vai para a cruz. E lá naquela cruz, ele nos atrai. Porque lá é o poder de Deus. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós já vimos esse texto, 1 Coríntios 1,18. Lá na cruz, o Cristo de Deus, aquele que nunca pecou, ele atrai os pecadores no seu corpo. Alguém já perguntou aqui, quem são esses todos? Boa pergunta, Joana. sim. E aí, Diego? Diego, você tá aí, filho? Ô, Diegão, você tá aí ou tá inundado aí o seu celular? Saudade de você, Diegão. Em, eu acho que foi você que falou, acho que sexta passada, né? Obrigado, Diego. Quem são esses todos? Os eleitos. Exatamente. Por quê? Em João 3,16, a Bíblia diz, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai amou o mundo. Quem que ele amou e deu o seu Filho? Benefício de quem? Dos eleitos, dos escolhidos. Para nos ajudar um pouquinho nesta questão, vamos dar uma olhada em João 17. Versículo 9. João 17, versículo 9. Lucas, a Lili nem deu o ar da graça hoje, né, né, filha? Vamos lá, Lucas. Tudo certo? hum. Você, Lili. Você é benção, menina. Lucas, vamos? Eu me perdi aqui.
Pastor Lúcio. Você estava atento aí ou estava cochilando, Lucas? Na verdade, eu tava perdido aqui. Lucas 17, versículo 9. Por que nós estamos indo para esse versículo? Porque eu disse, João 3,16, Deus amou o mundo. Quem é esse mundo que o Senhor Deus deu? Eu gosto dessa palavra também. Deus Pai deu, presenteou, favoreceu, mas presenteou quem merecia, favoreceu quem merecia? Não, bem pelo contrário. Ele deu, favoreceu gente como eu e você, que não merecíamos, não merecemos e nunca vamos merecer. O evangelho não trata de mérito. O evangelho chega até nós por causa do nosso desmérito e sabemos que não merecemos. Essa é a questão. Ah, eu sou pecador mesmo. Você sabe quanto pecador você é e o que implica na sua vida diante de Deus você sendo um pecador? Você tem noção do que está falando? Não, ficou até meio vulgar, ficou meio barato, barato. Eu sou pecador mesmo. Mas Deus é amor. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele já manifestou a sua justiça para quem ficou sabendo que era injusto. Para que quem soube que é injusto e se tentar usar a sua própria justiça, que é injustiça para Deus, você nunca irá para o céu. Você nunca será um perdoado, um restaurado, um regenerado, um filho de Deus. Nunca. Porque ele usa a sua própria justiça. Ele tem a sua própria justiça, que é o seu filho, Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Mas olha lá a questão do mundo. O Senhor vai nos ajudar nesse entendimento. João 17, versículo 9. A oração sacerdotal. A oração, o Senhor Jesus falando com seu Pai, como um sacerdote. Jesus é sumo sacerdote, Jesus é sacerdote, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo é a oferta para remissão e perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo é o lugar de encontro do pecador com Deus. Ali é quando ele foi levantado da terra, lá na cruz. Estabeleceu o tribunal de Deus para a nossa justiça, para a nossa justificação. E também ao tribunal de Deus para a nossa glória. Porque Paulo viu glória pela cruz, em Gálatas 6,14. Longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que beleza! Que coisa linda! Que preciosidade! Por isso que a cruz é para a nossa glória. Ao bem que nos fez a cruz, tanto espiritual como a nossa vida na carne que estamos vivendo ainda. O que diz lá em João 17,9, Lucas? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, por aqueles que me deste, porque são teus.
Você viu a eleição aí? Você viu aí, Giovana? Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste. por aquele que me deste, por aqueles que o Senhor elegeu e escolheu e me deu. Fala, Giovana. Ô, Lúcio, mas como é que a gente explica isso para uma pessoa quando a gente está falando do evangelho para ela? Por conta que não é importante, tipo, destacar essa parte de que essa pessoa ela foi chamada para escutar ou não? A gente não deveria mencionar isso. Fala nada. Não, isso daí, de cara, o Senhor chamou os pecadores. Quais são? Não, não tem maturidade, não tem visão espiritual. Quando uma pessoa começa a ter uma visão espiritual, aí você pode tratar desse assunto. Mas se não tem espiritual, o que diz lá em 1 Coríntios? Eu falo quando eu lembro do texto. 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o homem espiritual? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é julgado por ninguém na questão humana. Ele é julgado sempre pela palavra de Deus. Nenhuma pessoa humanamente fala, você está perdido ou não está perdido. Você vai para o céu ou não vai para o céu. Quem diz é a palavra de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A linguagem é espiritual. Você usa a linguagem espiritual para o natural. Se o Espírito Santo não entrar nessa conversa e revelar a essa pessoa natural, velha criatura, ela vai dizer: isso aqui é loucura, cada um tem a sua religião, não quero nem saber. Mas se ficou bravo e foi embora, deixa, solte a linha. Quem sabe fisgou. E o Espírito Santo vai trazer na mente daquela pessoa o que você disse a respeito de Cristo este crucificado. O mundo está cansado. Você vai ser muito abençoado. Esse dia vai ser muito abençoado. Venha, tem um pastor aqui que eu já disse até, é Assembleia de Deus. Ele é meu amigo, tornou meu amigo. Não aquele amigão, mas um amigo que eu mesmo já levei ele para congresso, 500 quilômetros daqui, banquei tudo, né, para que ele pudesse ir. Uma pessoa bem simples, mas tem um relacionamento com ele. Ele faz convite aqui 2 vezes por semana, terça e às vezes sábado ou domingo até. Venha buscar a sua vitória. Deus tem uma palavra profética para que você alcance a sua vitória. É assim que ele fala. Isso daí é conversa de religioso. Deus tem a vitória para nós perfeitamente em Cristo. E nós já somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos por aquele que venceu. Por isso que nós somos vencedores. Nós somos vitoriosos pela vitória de Cristo. O que é a vitória? A vitória, que eu entendo, não é eu estar doente e somente ser curado. Eu, na minha doença, eu ser confortado, amparado, fortalecido, motivado, ter um coração grato. Eu entendo assim. O mundo entende como
Eu tenho tratado aqui com vocês. Dê uma olhadinha aqui em Romanos. Romanos. Pessoal, eu estou cansado. Fisicamente, espiritualmente a gente ainda não cansa, mas fisicamente sim. Em Romanos 8, 28, eu vou explicar para vocês o que tem muita gente entendido esse versículo. Vamos lá? Achou? Um dos dois aí, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que muita gente que só tem na mente vitória significa prosperidade aqui, bem-estar aqui, aqui e agora. As coisas dando certo segundo o que a pessoa planejou. Então eu não posso planejar alguma coisa na minha vida? Você deve. Eu não devo ter sonhos na minha vida? Você deve ter sonhos. Mas peça para que o Senhor coloque os sonhos dele na sua vida. Mesmo que seja para você ser eu não estou desmerecendo, um lixeiro. Aí você vai ser um lixeiro que o que você vai receber vai ser suficiente para você se manter e viver uma vida digna. E você vai glorificar a Deus através daquela profissão. Isso é vida vitoriosa. Mas muitos dizem que essa daí é uma vida derrotada. E tem aquela colocação lá, você tem que ser cabeça e não cauda. Cabeça? Então seja cabeça. Cabeça no servir os outros, cabeça na humilhação. Então, vida em abundância, é vida em abundância da vida de Cristo. O que os religiosos da prosperidade, vida abundante é você ter bens para viver uma vida sossegada aqui. Mas o verdadeiro cristão, então, o verdadeiro cristão não vai viver uma vida abundante? Vai, vida de Cristo. E ele não vai ter a necessidade dele suprida perfeitamente. Por quê? Filipenses 4,19. Depois eu volto lá em Romanos 8. Filipenses 4,19. Isso é vida vitoriosa e abundante. Abundante, vida de Cristo. Começa em Cristo. Mais de Cristo, menos de nós. Isso é vida abundante. E o E o meu meu Deus, E o meu Deus, segundo. segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Uma pessoa que está suprida cada uma das vossas necessidades não é uma vida abundante? Não está falando que você é riqueza. Não está falando de bem-estar. Está falando das suas necessidades em Cristo serão todas supridas em Cristo. Em Cristo. O cristão, ele deve começar em Cristo. E ele deve viver em Cristo. E deve terminar em Cristo. Em Cristo, por Cristo. E para a glória de Deus, Pai. Voltando lá. Sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem. Não é bem-estar, para o bem. Mas os pregadores da prosperidade com visão terrena, o maior pregador da prosperidade é o diabo. Eu não vou entrar em detalhe agora. Na tentação de Jesus, veja o que o diabo ofereceu para o Senhor Jesus Cristo. Os reinos deste mundo. Não é assim o pregadores da prosperidade que oferece para as pessoas?
não oferece arrependimento, não oferece a vida abundante em Cristo, mas oferece reinos deste mundo. Pode ser um reino deste mundo caro, pode ser até um carro bem usado, mas para ele é o reino, é o ter, para aqui e agora. O Senhor não vai deixar padecer necessidade nenhum dos seus filhos. Se estiver passando alguma necessidade séria, claro, estará no plano divino para que ele possa obter na vida dessa pessoa o que ele planejou. Porque nós, muitas vezes, precisamos, é necessário passar perrengue na nossa vida para sermos amadurecidos, filhos maduros, filhos preparados, filhos quebrantados, filhos que aprendem a querer e buscar ser parecido com Jesus Cristo. Esse texto está falando do propósito de Deus, não o propósito para o homem, mas o propósito de Deus no homem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá. E o que mais? Porquanto aos que de antemão, vamos. Aos que de antemão conheceu, Ah lá, também olha os, só. Olha aí a predestinação aí, ó. também Ó, os a predestinou. eleição. Antes o conheceu. Tá. De antemão o conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você está vendo? Ele está falando da eleição, predestinação. E o propósito aqui, enquanto essa pessoa estiver vivendo aqui. O Senhor trabalhando na vida desse filho de Deus, por causa do filho que habita no interior deste filho, trabalhando na vida deste filho para que ele seja tornado parecido com o filho dele. Esse é o propósito do Pai. A imagem do seu filho, filho é com letra maiúsculo, a fim de que ele, o Senhor Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Tá todo o verbo, tá tudo no passado. Em Deus já foi realizado. Em nós está sendo realizado. Por isso que não colocou aqui já estão santificados. Faltou aqui santificados. Porque nós estamos nesse processo de santificação. O chamado é 100% dele. A justificação, 100% dele. E a glorificação, 100% dele. E a santificação é 100% por ele. Todas as coisas vão cooperar para esse fim. O Senhor Jesus Cristo, antes da ressurreição, ele era o Filho unigênito do Pai. Depois da ressurreição, ele foi tornado pelo Pai primogênito entre muitos irmãos. Nós fazemos parte desta família de Deus. Por causa dele.
Ele é muito generoso. Deus tem o plano dele na nossa vida. Não somente nos regenerar, mas também nos transformar. Sermos parecidos com o Filho dele. Vou concluir com o texto de 2 Coríntios 3, se não me engano, 19. 18. 19 não tem. 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha o trabalhar dele em nós. Você está vendo? Deus, o Pai, ele não transforma um ímpio, um não salvo. Ele não transforma um perdido pecador. Ele regenera o perdido pecador e transforma o salvo. Torna a forma do Filho nos filhos, de glória em glória. Quem é a glória de Deus? Deixa eu ver. Minha mente. Você pode procurar aí. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 3. Penso eu, se a minha mente não tiver atrapalhada, 3. Eu acho que é 1:27, de acordo com o Google. É 1:27? Isso. Isso. O Google tá certo. O imbecil aqui que tá errado. Você viu? Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Não, Giovana. Esses textos são lindos. Mas começa no 26. Mas antes tem insondáveis riquezas de Cristo. Maravilhoso. Do Evangelho. Mas olha 26. O mistério. Que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora. Olha aí. Eu gosto disso. Sim. Lá atrás. Outrora. Estava oculto. Mas agora. Então nós temos a realidade posta a nós daquilo que o Senhor Deus sempre planejou em Cristo Jesus para o pecador. Mas agora, tem mais? Todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí, de glória em glória, de Cristo, mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo. Na medida que Ele estiver nos diminuindo, Cristo estará crescendo. Mais amor, mais perdão, mais misericórdia, mais a graça, mais a obediência, mais submissão, mais santidade, porque Cristo está sendo formado em nós de Cristo mais Cristo mais Cristo mais Cristo.
Menos eu, menos eu, menos eu. João Batista foi tão sábio que ele cresça e eu diminua. Porque João Batista, ele é um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel, sua mãe. João Batista é 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era primo de João Batista. Cheio do Espírito Santo. João Batista falou em língua. João Batista operou milagre. Vem com conversa mole. A prova que você é nova criatura, que você é salvo, a evidência é você falar em línguas. Mentira. Mentira. Isso daí é religião. Do engano para manter, botar cabresto nas pessoas. E fazer das pessoas escravas da sua orientação. João Batista, a Bíblia não diz que ele operou milagre nenhum. João Batista não diz que ele falou em línguas. Mas João Batista era cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. E ele é um homem cheio do Espírito Santo. O que você escreveu aí, Giovana? Não, eu só falei que é muito interessante isso, porque eu não sabia disso. Mas João Batista tinha uma missão. É como alguém que entra numa floresta e não tem caminho. João Batista, com uma foice, foi abrindo o caminho. Vem alguém maior do que eu. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele dizia, eu não sou o Messias. João Batista é um homem enviado por Deus. Tremendamente usado segundo o propósito do Senhor. E João Batista perdeu sua cabeça. Por amor. Por apontar erro. Por ser um verdadeiro profeta. Falando para o rei, você está em adultério porque você tomou a esposa do seu irmão. Você está em adultério. E por isso, em uma grande festa, ele estava preso. E ele disse para a filha da sua esposa, pede o que você quiser. Eu te darei. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim ela recebeu. Os verdadeiros profetas, eles não estão preocupados em falar que você vai ser tremendamente abençoado, porque o regenerado é abençoado. O que diz Efésios 3:20? Depois Efésios 1:3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E Efésios 1:3. Vamos lá, Giovana. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tem outro lugar para que uma pessoa seja abençoada? E abençoada não significa que não tem problemas, não tem tribulações. Talvez uma pessoa que tem muita tribulação na vida dela, ela é uma pessoa muito mais abençoada do que uma pessoa que não tem tribulações. Porque
porque o Espírito Santo agiu de tal forma naquela pessoa que passa a tribulação, que ela aprendeu a confiar 100% no Senhor e ter descanso no Senhor, e não nas coisas certas, na prosperidade, no bem-estar. Ela aprendeu. Você quer ver uma mulher 1600 e tralalá? Ela dizia: nós precisamos aprender a beijar a mão da pessoa que nos prejudica. Quando eu vejo um negócio desse, que cristianismo eu tenho vivido. Mas a base, que pregação chamada evangélica que eu tenho ouvido. O que eu tenho ouvido vai me formar. O que você tem ouvido lá na faculdade, de matérias assim, vai te formar. O que nós estamos ouvindo pela internet, os pregadores, vai nos formar. Amém, queridos? Vamos descansar. Amém. Amém, Lucas. Amém, Fernando. Amém. Amém, Lili. O Diego já foi embora cedo. O Diego não tem ficado até o final. Não sei por quê. Sim. Tenta falar com ele depois, Lúcio. É. Não sei se o senhor mantém contato com ele, mas Aham. Tem época que eu tenho, tem época que não. Logo depois da enchente, eu entrei em contato com ele, perguntei para ele como que tá a família dele e tudo mais. Eu sei do pai dele, do irmão dele, a mãe dele, os pais dele, eu não sei qual pai ou a mãe. Um é luterano e outro é batista. Eu não sei qual dos dois, né? Uma benção, Diego. Menino do Senhor. Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Ele disse que não chegou até a casa dele a água. É outra região, né? Amém. Você quer orar, Giovana? Vamos terminar com uma oração. Giovana, você que vai orar. Eu não consegui ler o que você escreveu, Giovana. Ah lá, Lucas. Lucas. Vamos lá. Ok. Ok, Giovana. Tá lá com você então, Lucas. Vamos, Lucas. Senhor,